Olá! Garantir moradia, alimentação e educação para crianças e adolescentes é suficiente para o desenvolvimento da pessoa humana? E na fase da velhice, qual a importância do amor e do afeto nas relações familiares? Essas e outras questões serão discutidas a partir de agora no seu Justiça em Foco, um programa da JusTV, o seu canal dedicado aos assuntos relacionados à justiça e à cidadania. Abandono afetivo e responsabilidade social é o tema do Justiça em Foco de hoje. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de direito, titular da 7ª Vara de Família, Maria de Lourdes Medawar, o advogado especializado em Direito Civil, Henrique Guimarães, e a professora de Psicologia Jurídica da Faculdade Rui Barbosa, Vanessa Vasques. Senhores, eu queria primeiro agradecer a participação de vocês e eu começo com a senhora, professora. O que é de fato o abandono afetivo? Olá, Marcos. Obrigada pelo convite, parabéns ao Tribunal pela iniciativa. Doutora, doutor, olá. Abandono afetivo é violência, Marcos, porque ele se expressa na omissão e na negligência, né? E quando pensamos em omissão, quando pensamos em negligência, nós não estamos nos restringindo somente no abandonar, no não ver. Isso pode acontecer no núcleo familiar, né, com todos morando junto. Inclusive, isso acontece na terceira idade. Infelizmente, temos relatos, né, de idosos que, vivendo na sua família, são negligenciados, suas demandas são pouco valorizadas ou atendidas ou realmente vistas. No caso de crianças, nós temos principalmente o abandono, o não acompanhar o crescimento da criança. Os pais, quer dizer, são muito importantes na construção da identidade, né? Na nossa construção de identidade, na construção da identidade da criança. A mãe é o nosso primeiro objeto de amor. A figura paterna também é muito importante, porque é a partir desse grupo, desse primeiro grupo social, que também os valores da sociedade vão se reproduzir. E quais os principais aspectos, professora, que o abandono afetivo acarreta ao psicológico de um indivíduo? Primeiro, o sofrimento, né? Porque como nós somos seres de cultura, seres de subjetividade, nós precisamos dessas primeiras figuras, dessas referências que são, de fato, as nossas primeiras referências de afeto, né? O nosso primeiro lugar no mundo é o lugar que nós ocupamos na vida afetiva de nossos pais, né? E quando falamos de afeto, não estamos falando só de amor, mas aí entra também a negligência, entra, por exemplo, o descaso, tá certo? E como dano, né, trazendo aí a concepção de dano, o dano é um trauma, no caso psicológico, é um trauma psíquico. Que podem prejudicar a pessoa para o resto da vida. Sim, em alguns casos isso pode aparecer, né, a pessoa pode vivenciar como baixa autoestima, baixo autoconceito, e se for difícil para ela estabelecer outros vínculos, né, ou ter outras figuras que ocupem essa função parental, né, nós podemos ter também casos de depressão. São traumas, doutora Maria de Lourdes, na verdade a senhora é conhecida mais como doutora Lourdinha, posso chamá-la assim? Deve. Então, doutora, são traumas que acabam recaindo aqui no judiciário. Quais são as principais causas, né, dessas ações que nós vemos aqui na Justiça da Bahia? Sem dúvida. Inicialmente eu quero registrar o meu agradecimento pelo convite, fico muito satisfeita de estar aqui participando de um debate frutífero e tão interessante, e louvo a iniciativa do Tribunal de Justiça em promover esse tipo de programa com interesse não só para a comunidade jurídica, mas para todos. Com relação à pergunta, eu acho que essa pergunta tem um cunho bastante subjetivo e psicológico, talvez a nossa psicóloga aqui pudesse dizer melhor. Eu penso
que leva alguém a abandonar afetivamente outro tão próximo como um filho ou um pai ou um idoso da família, é a falta de comprometimento familiar, a falta de responsabilidade paterna e a falta de responsabilidade familiar. São coisas que, lamentavelmente, na minha experiência na vara de família, eu ouço muito. É muito reportado pelas partes, especialmente pelas mães, porque na maioria das vezes ainda a guarda está com as mães, a ausência de participação efetiva dos pais e dos responsáveis na formação do caráter, da personalidade e na educação dos filhos. Mas os processos já chegam nas varas de família com essa característica de abandono? Não. Normalmente a ação vem, em regra, como uma ação de alimentos. Então, a mãe promove esse tipo de ação para receber do pai os alimentos devidos ao filho. Mas uma das maiores alegações que elas trazem para a audiência é essa falta de assistência. Além da assistência material, a assistência afetiva e moral. É um assunto recorrente nas mesas de audiência das varas de família. Doutor Henrique, quais são os direitos assegurados para quem sofre o abandono afetivo? Também agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão palpitante, parabenizando também o tribunal por essa iniciativa. Eu diria que o ordenamento jurídico, ele não traz uma disciplina específica para tutelar o abandono afetivo. Ele trata especificamente do abandono intelectual e do abandono material. Com relação ao abandono afetivo, a tutela que existe é a tutela genérica para aquelas pessoas que sofrem algum tipo de dano. Então, a construção que o direito moderno tem feito é outorgar àquela pessoa vítima do abandono afetivo, propriamente dito, a mesma tutela, o mesmo direito à reparação por danos morais daquelas outras pessoas que são vítimas de dano moral em circunstâncias outras. Então o direito vem aplicando, utilizando dos mesmos mecanismos jurídicos para que possa trazer a possibilidade de reparação, de indenização para aqueles outros que são vítimas de abandono afetivo. Então, pelo que entendemos aqui, o abandono afetivo ele é algo subjetivo. Então, como é que se prova? Olha só, no nosso entendimento, você não precisa provar a dor, a dor sim é subjetiva. O abandono ele não é subjetivo. O abandono é a ausência de convivência, a ausência de cuidado, não estar próximo, não estar tutelando a vida daquele ser que você colocou no mundo. Isso é o abandono afetivo que a doutrina, que a jurisprudência vem tratando como abandono afetivo. No nosso entendimento, basta que você prove a ausência do pai na vida do filho e o dano ele já vai estar subentendido pela própria ausência do pai necessária e sabidamente necessária na vida de um ser em formação. Ok, você está assistindo o Justiça em Foco. A gente vai dar uma parada rápida para o intervalo e voltamos já. « 60 mil novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo: agora sou gente. Eu tenho uma profissão, eu trabalho,
eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lado a lado com a cidadania. Doutor Henrique destacou muito a questão da criança. E com relação ao idoso, doutora, como é que fica? Na verdade, nós temos mais reclamações nas varas com relação a crianças e adolescentes do que a idosos. Mas sabemos que esse abandono com relação aos idosos também existe. Tanto existe que o Ministério Público Estadual aqui na Bahia tem uma coordenação específica para tratar de interesses e de cuidados com os idosos. Na minha vara especificamente, eu tenho um único caso que se reporta a abandono afetivo de idoso. Nos demais casos, eu tenho algum tipo de litígio com relação a quem seria o curador. E as como famílias é que acontece, não entendem. doutora, esse abandono nesse caso específico? Há um determinado período da vida que a pessoa já não responde tão evidentemente por sua vida civil, por alguma questão já de saúde ou de desgaste físico, algum motivo que um médico atesta qual é, alguém há de cuidar da vida e dos interesses dessa pessoa idosa. Eventualmente, as famílias divergem sobre quem é a pessoa que vai cuidar. Então, o tipo de acusação e que fazem um contra os outros é que não cuida direito, que faz gastos que não estão direcionados ao interesse e à proteção do idoso. Ok, doutora, nosso programa está só começando. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A Justiça da Bahia na palma de sua mão. O TJ Mobile é um aplicativo que possibilita acompanhar de forma simplificada o andamento dos processos em todas as instâncias do Judiciário. Para baixar o aplicativo, é fácil e gratuito. Basta acessar o novo portal do Tribunal de Justiça. Modernizar e facilitar o acesso ao serviço do Judiciário. Esse é o nosso compromisso. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lado a lado com a cidadania. Estamos de volta com o tema Abandono Afetivo e Responsabilidade Social. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão a juíza de direito, titular da 7ª Vara de Família, Maria de Lourdes Medawar, o advogado especializado em Direito Civil, Henrique Guimarães, e a professora de Psicologia Jurídica da Faculdade Rui Barbosa, Vanessa Vasques. Senhores, antes de começar esse segundo bloco, a nossa central de jornalismo da JustTV foi ver de perto que as situações de abandono na capital baiana são mais comuns do que se imagina. Vamos acompanhar a reportagem. A Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso registrou 463 ocorrências entre os meses de janeiro e abril de 2013. 33% dos registros são de abandono afetivo e material. 58% das vítimas são mulheres. Na minha época, dos meus avós, jamais eu via falar em abandono material, como a gente vê hoje. Infelizmente, eu acho que o estresse do dia a dia, um pouco de egoísmo, responsabilidade de cuidar, de zelar, porque realmente dá trabalho, mas a gente também deu trabalho quando a gente nasceu. E às vezes as pessoas fazem, mas fazem porque não quer ser punida. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2013, no artigo 99, determina a pena de 2 meses a 1 ano de prisão para quem cometer o crime de abandono, podendo chegar até 12 anos com os agravantes. Eu, particularmente, eu acho pouco, porque é um crime muito grave, é um crime que machuca. Aqui a gente pega casos de idosos que não se falam. A filha sai de manhã, volta de noite, isso é um abandono. Isso é uma agressão, é uma violência contra a pessoa idosa. Você está dentro da sua casa, você está com suas limitações e você não tem o carinho, não tem a atenção de sua filha. Eu acho que, psicologicamente, isso adoece o todo da pessoa idosa. Aí vem a depressão, aí vem a falta de apetite e aí vem o quê? A morte. Crianças e adolescentes também são vítimas de abandono afetivo.
É o que podemos constatar no Núcleo de Práticas Jurídicas dessa Universidade Particular de Salvador. Cerca de 56% dos casos que dão entrada na unidade são de abandono afetivo. A gente percebe que, na verdade, o que se quer não é o pagamento da pensão alimentícia, tanto que a gente consegue fechar o valor da pensão com facilidade. Às vezes o que a gente demora para chegar num consenso é quanto a essa questão da visitação, da importância do pai ver o filho, da mãe também poder estar com o filho, porque a gente sabe, o alimento ele é mensurável, mas o afeto não. Então é uma questão que tem que ser trabalhada, é um diálogo que tem que ser restabelecido entre as partes. Professora Vanessa, um idoso que é deixado num abrigo pela família, mesmo sendo um abrigo com toda a estrutura de conforto e tendo ele a companhia de outros idosos, né, que moram também nesse mesmo local, dessa mesma forma ele estaria sofrendo o abandono afetivo? Sim, é bem possível que sim, mas sobretudo quem pode falar, né, do sentimento de abandono é a própria pessoa, né, e do sentimento de falta, do afeto de quem? Né? Não é porque nós conseguimos prover materialmente, né, tudo ou dar uma situação de conforto, né, que aquela pessoa não está ou não venha a se sentir abandonada afetivamente. E nesse caso, né, ela estará longe também das suas referências, da família que ela construiu. Claro, ela pode construir outros laços, né, mas ela vai estar longe de filhos, de netos e talvez da construção da família, de uma construção de uma vida, né, de uma família. Então, Marcos, eu gostaria de participar aqui da pergunta que foi dirigida à doutora Vanessa para ponderar que pode acontecer de alguém estar num abrigo, numa clínica e não se sentir abandonado afetivamente, compreender que talvez por uma circunstância da família aquela fosse uma alternativa para si próprio, porque imagino que também existe possibilidade de alguém estar inserido no seio de uma família, vivendo em casa e não se sentir confortável afetivamente, ou mesmo se sentir abandonado. Não é incomum relatos de filhos que reportam a um pai ou uma mãe que trabalha demais, que estão permanentemente fora de casa e que se sentem afetivamente abandonados. Doutor Henrique, nós vemos diariamente crianças e idosos morando nas ruas. Isso pode ser em decorrência de um abandono afetivo? Sem sombra de dúvida, né? Os motivos são variados, a gente tem problema de drogas, a gente tem problemas sociais, de dificuldades financeiras, problema de crianças que têm que, desde muito cedo, ir às ruas para ajudar na complementação de renda familiar, a questão do trabalho infantil. A gente tem todo um complexo aí social por trás disso, não dá para a gente trabalhar de forma unilateral com uma única razão. Mas, sem sombra de dúvidas, existe muitas dessas situações que tem por trás o abandono afetivo, o pai que é alcoólatra, a mãe que tem que trabalhar e não tem com quem deixar o filho, e aí não matricula na escola, e o filho acaba conhecendo as ruas obrigatoriamente, e muitas vezes acaba não voltando, ou porque aquele pai alcoólatra a agride diariamente, costumeiramente, e sabe que o lar é talvez um local mais hostil do que as ruas. Então, sem sombra de dúvida, respondendo a sua pergunta, as ruas, as crianças que estão nas ruas, é decorrência de um problema social e muitas vezes tem por trás também a questão do abandono afetivo. O doutor Henrique falou que muitas pessoas se envolvem com drogas, se envolvem com álcool e muitas vezes a família acaba deixando essa pessoa de lado, tenta algumas vezes recuperá-la, mas tem um momento que elas desistem. Isso é um abandono afetivo também, mesmo tendo um motivo tão sério, tão grave como esse? Marcos, a riqueza das relações humanas, das situações e o exercício da magistratura me mostram que para todas as histórias existem pelo menos dois lados, não é? Então, é possível que uma família justifique que cansou daquele filho que dá tanto trabalho, que vive envolvido com questões policiais, que trazem um transtorno grande para dentro de casa, porque quando fazem uso dessas substâncias estão absolutamente descontrolados, que a família cansa ou desiste ou não sabe como lidar mais com aquela situação. Isso a gente pode chamar de um abandono afetivo, mas eu não vejo
essa coisa tão assim imperiosa na definição dessas circunstâncias. Eu insisto que o abandono é algo que deve ser percebido pelo cidadão. Numa situação dessa, que você colocou, extrema, de alguém que está descontrolado, envolvido e que traz tantos transtornos para uma família, a família às vezes só tem uma única alternativa, tentar o internamento em alguma instituição e por vezes não consegue. Esse tema que vocês nos propõem hoje aqui para debate, o abandono afetivo, ele é um tema muito novo no mundo jurídico e ele vem permeado de muitas questões. Por isso, o Judiciário brasileiro haverá de construir um caminho, haverá de construir um entendimento do que se configura no abandono afetivo e como isso pode repercutir juridicamente. Fugir da esfera psicológica apenas e social para repercutir juridicamente. Nós temos alguns casos já, mas eles não têm número grande. Essa discussão é uma discussão recentemente posta para a comunidade jurídica e para o Judiciário. A senhora concorda, professora? Se os senhores me permitem, será que o abandono afetivo não é um sintoma? Né? Quando falamos de abandono afetivo de crianças, de jovens e de idosos, estamos falando de sujeitos como se fossem universais. Mas será que não tem aí questões de classe social, por exemplo, que passam ou que trazem determinadas características de abandono afetivo, né? O abandono afetivo para uma criança pobre é o mesmo, tem o mesmo formato, está no mesmo contexto de uma criança de classe média ou rica. Eu me reporto a um estudo de 2007 com jovens que estavam cumprindo pena em reclusão e uma parcela significativa não conhecia o pai ou não convivia com o pai. Por outro lado, não é raro ouvir o seguinte questionamento: mas já que se paga pensão, se paga escola, o que mais tem que se fazer, né? Então, o Estado pode obrigar, esses são questionamentos que eu ouço, o Estado pode obrigar a pessoa, né, a amar? Eu acho que não é essa a questão, né? Porque, sobretudo, nós temos que ter o compromisso. E se vemos que abandono afetivo é violência, temos que intervir em algum ponto dessa violência para que ela não continue se reproduzindo. E, dessa forma, podemos estabelecer outros parâmetros de relações familiares. Continuando aí na questão ainda, é bom que a gente pontue, porque a doutrina e a jurisprudência mais recentes tem tratado da questão do abandono afetivo não exclusivamente pela ótica do afeto em si. Até por ser o afeto algo subjetivo, espontâneo, o direito não pode entrar no âmago de uma pessoa para tutelar o sentimento que ela nutre por um outro ser, ainda que esse ser seja o seu filho. Porém, o que o ordenamento jurídico, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive quando fala da paternidade responsável, busca tutelar, são os deveres de cuidado que aquele pai que, exercitando a sua liberdade, colocou no mundo aquela criança, ou seja, foi um ato proveniente da sua liberdade. A Constituição coloca que o planejamento familiar é livre, só que, uma vez tendo colocado um ser no mundo, aquele ser demanda cuidados, que não necessariamente implica no direito a impor o afeto, mas aquela pessoa que colocou no mundo outro ser não pode simplesmente largar para a sociedade uma responsabilidade que é sua. Então o direito hoje avança para tutelar, para impor ao indivíduo o dever de cuidado, de acompanhamento, de educação, no sentido dele que criou ajudar a formar um cidadão melhor para a sociedade. Me permite, doutor? Eu não sei se nós somos tão espontâneos nos nossos afetos. Tem correntes que acreditam que os afetos, tem estudos que mostram que são biológicos e vão provar os mesmos afetos em várias
culturas. Mas as teorias transculturais entendem que os afetos também são aprendidos, né? E que começam a ser aprendidos na família, na partir da reprodução mesmo dos valores sociais. Quando a criança pequena busca os pais para aprender a significar o que ela está sentindo. Então, uma situação que eu sempre me reporto é a criança que fala para a mãe, mamãe, minha barriga está triste. Minha barriga está triste. E a mãe pergunta, está triste com vontade de comer ou está triste com vontade de ir ao banheiro? Aí a criança vai dizer, está com vontade de comer. Então você quer comer, você está com fome, você quer um lanche. Olha aí já a importância, né, das figuras parentais ou de pessoas que ocupem essa função. E eu acho que os afetos, de alguma forma, são regulamentados, sim, porque quando nós queremos muito algo, nós não podemos, nem sempre podemos realizá-los ou fazer de qualquer forma, não é verdade? Alguns deles estão previstos no direito. Gente, o tema é muito interessante, mas a gente vai precisar, com certeza, a gente vai precisar dar uma paradinha para o intervalo, mas voltamos já já. 60 mil novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função: contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente, eu bato no peito e digo, agora sou gente. Eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lado a lado com a cidadania. O Justiça em Foco está de volta hoje com o tema Abandono Afetivo e Responsabilidade Social. Os nossos convidados são a juíza de direito titular da 7ª Vara de Família, Maria de Lourdes Medawar, o advogado especializado em Direito Civil, Henrique Guimarães, e a professora de Psicologia Jurídica da Faculdade Rui Barbosa, Vanessa Vasques. Senhores, eu gostaria que vocês apontassem o que o Estado, o direito e a psicologia veem como um caminho para a solução desse problema. Eu gostaria imensamente de ver uma formação de consciência sobre paternidade e maternidade responsável. A escolha de ter filhos e se comprometer definitivamente com a criação, educação, formação desse ser que você traz ao mundo por escolha própria. Fora da questão punitiva ou repressiva do Estado, muito mais além do que isso, essa questão, Marcos, passa por esse caminho. Nós escolhemos ser pai ou mãe. Como o doutor bem colocou, são várias as formas para quem não quer ter, evitar. Quem tem se compromete com a vida de outro, que por muitos anos depende exclusivamente do pai e da mãe, porque são as referências, além de ser as pessoas que vão alimentar, cuidar fisicamente, são as pessoas responsáveis pela formação da personalidade, das emoções, do caráter daquele ser. Então, antes de se chegar a alguma posição jurídica, eu acho que esse deveria ser um compromisso de todos nós, deveria ser objeto de campanhas mesmo, que as pessoas se conscientizem dos seus deveres como pai e mãe e se responsabilizem
fortemente com aquele filho que geraram. Além disso, os caminhos que o judiciário vai trilhar são complexos, são muito complexos. Quando a gente estuda essa matéria, quando vamos nos debruçar sobre as decisões dos tribunais, você vê envolvido nessas decisões uma série de circunstâncias. Para a apuração de responsabilidade civil, que é a novidade para o abandono afetivo, muito há de ser apurado para se chegar nessa condenação definitiva de alguém por abandono afetivo. A senhora falou de uma palavra muito importante, que é, na verdade, o dever, não é, doutor Henrique? Exatamente. Eu acho que ela colocou num ponto crucial pelo seguinte: o direito, embora essa seja uma discussão muito nova, muito recente do abandono afetivo, ele deu um passo muito grande, com um voto histórico da ministra Nancy, do Superior Tribunal de Justiça, que veio dissociar o afeto do dever de cuidado. Se você colocou um filho no mundo, o Estado não pode impor o afeto ao indivíduo, ao ser humano, mas ele pode impor o dever de cuidado. O dever de cuidar daquela criança que não pediu para vir ao mundo, que você fez espontaneamente e que recai sobre aquele que a gerou. Então, não há que se falar em impor o afeto. Durante muito tempo, a doutrina, a jurisprudência oscilou, negou o abandono afetivo, porque supunha-se que estaria se impondo o afeto a alguém, coisa que é impossível pela própria subjetividade do afeto. Mas o direito hoje em dia, ele já entende que o afeto sendo impossível de se impor, o dever não. Amar é facultativo, como disse a própria ministra Nancy, mas o dever de cuidar, ele é uma imposição. Que caminho a senhora aponta, professora? Se eu considero que o abandono é um sintoma de uma sociedade que nem sempre dá oportunidade para todos cumprirem, né, as suas funções de pai, de mãe, e as crises familiares nos mostram também essas crises sociais, primeiro eu pensaria em políticas públicas, né, para dar suporte a essa família. Do ponto de vista da psicologia, profissionais formados para acolhimento, serviços com profissionais, com equipe multidisciplinar para acolher as famílias que estão passando por esse problema, que estão em crise. Nós falamos muito de casos negativos, mas eu gostaria de mostrar para os senhores e para quem nos assiste um pouco da história do administrador e ambientalista Milton Oyas, que tirou a mãe dele do asilo sem apoio da família. E hoje ele cuida sozinho dela, que sofre de Alzheimer. Milton mora em São Paulo e batemos um papo com ele através da internet. Vamos assistir. Olá, eu sou o Milton Oyas, tenho 40 anos, sou pai solteiro de um jovem de 20 anos, sou administrador, ambientalista e também consultor para educação corporativa. Tenho uma família, tenho 3 irmãos, meu irmão gêmeo mora em Manaus e os 2 irmãos mais velhos moram aqui em São Paulo. Nós descobrimos que minha mãe tem Alzheimer há aproximadamente 6 anos. E no ano passado, ela teve que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no fêmur. E quando ela retornou dessa cirurgia, ela teve algumas dificuldades de adaptação para fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí foi então que minha família a levou para um hospital, fizeram todos os exames, e quando ela retornou desse hospital, eles decidiram que ela deveria ir para um asilo, para uma casa de repouso. Eu não concordei, eu relutei com isso, eu falei para todos que eu tinha condições de cuidar dela, mas não fui ouvido. Eles efetivamente colocaram ela no asilo, colocaram ela numa casa de repouso. Durante aproximadamente 1 mês e 10 dias, eu fui todas as noites para a casa de repouso acompanhá-la, para esperar ela dormir, para que depois eu voltasse para minha casa mais tranquilo, mais confortável, sabendo que ela não estava sozinha, olhando para o teto numa casa de asilo. Eu aprendi nesse 1 mês e 10 dias e que não existe no mundo nenhuma casa de repouso que cuida melhor do seu familiar do que você mesmo. Depois de 1 mês e 10 lutando contra a minha família e mostrando para eles quais eram os malefícios de minha mãe ficar lá na casa do asilo, consegui convencê-los de que eu teria condições de cuidá-la. Ela está comigo há aproximadamente 5 meses. Eu sou muito mais feliz hoje, eu tenho condições de cuidar dela plenamente, eu já sabia disso, isso só comprovou e consegui mostrar para minha família isso. Ela está bem melhor, ela já engordou 3 quilos desde que ela está aqui comigo, a minha vida mudou para melhor. É até difícil de falar, eu já começo a ficar um pouco emocionado, mas hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Eu consigo cuidar da minha mãe,
já que ela cuidou bastante de mim. Eu diria que essa é uma oportunidade que nenhum familiar deveria perder. É uma oportunidade muito grande de sermos melhores humanos, retribuir o que fizeram pela gente. Infelizmente, minha família não fez isso por ela. Eu tive condições de fazer, continuo fazendo. Sou muito feliz, aprendo muitas coisas com ela diariamente. A gente se diverte, a gente sorri. E o que parecia ser algo muito difícil para eles, para mim foi muito fácil. Está cada vez mais fácil cuidar dela, já que é uma pessoa que eu amo tanto e consigo demonstrar isso para ela diariamente. Recomendo a todos que façam isso, nunca abandonem seus parentes, principalmente aqueles que são idosos, que mais precisam da gente no momento que eles têm dificuldade. É isso que eu tinha, é esse recado que eu queria dar para vocês. Agradeço a produção da TV Jus pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês e um forte abraço a todos. Senhores, que grande exemplo nós vimos aí e percebemos que realmente é o amor, o caminho para o combate do abandono afetivo. Vocês concordam? Eu concordo e felizmente acho que essa é a regra, né, Marcos? Não é a maior parte das crianças e dos idosos estão atendidas por suas famílias. Nós lidamos com essa realidade dos processos, então ficamos um pouco impregnados com isso, mas a maioria das pessoas e das famílias cuidam sim dos seus entes. Infelizmente, alguns fogem a isso e, como eu já disse aqui anteriormente, o abandono afetivo, especialmente dos pais, eu lamento dizer isso e os homens não gostam de ouvir, mas é a queixa mais recorrente que eu tenho das famílias que estão separadas, né, que os pais se separaram, das mães pedindo que esses pais venham assumir essa responsabilidade, venham viver a beleza de ser pai verdadeiramente de uma criança. Não basta só pagar os alimentos, mas acompanhar, assistir, se interessar pela vida dessa criança, como se desenvolve na escola, como está se relacionando, como está passando pela adolescência, as dificuldades naturais. Doutora, a senhora falou muito do pai, mas eu me lembrei de uma coisa aqui agora. A mãe, por exemplo, que sai para trabalhar e deixa o filho em casa sozinho, ela estaria cometendo, doutor, um abandono afetivo? Olha, Marcos, eu penso que a lei, ela não busca distinguir os deveres do pai ou da mãe, né? Ele impõe os deveres de cuidado para os pais, tanto para o pai, tanto para a mãe. Ou seja, o dever de cuidado, ele serve também para a mãe, que deve, não só nos casos clássicos, que o abandono, que está nas ruas, etc. Você colocou num ponto interessante, porque não só pode vir da mãe, como pode vir dentro de casa. Por quê? É fato que existem famílias que, mesmo estando dentro do núcleo familiar, abrigado por um teto, com a convivência, negligenciam dos deveres de cuidados com os filhos. Tem criança, a gente vê aí nos noticiários, caso de pais que saem para as ruas e deixam o filho amarrado, acorrentado em casa, né? ou sem a devida provimento alimentar necessário, etc. Ou simplesmente não colocam para estudar, enfim. Então, tudo isso é parte de um debate mais amplo, mais aprofundado e que envolve aí os deveres de cuidado, atenção com as crianças, com os idosos, com os pais e que passa, sem sombra de dúvida, pela questão do desamor. É uma pena que o direito precise interferir nisso, pela dureza dos nossos corações, onde falta o amor, o Estado tem que entrar, muitas vezes com caráter punitivo, pedagógico das indenizações, para fazer que aquela pessoa que não tem comprometimento, como a doutora bem colocou, passe a assumir de forma correta os seus deveres como pai. Eu penso que a mãe que precisa sair para trabalhar e deixa os dois filhos em casa, e às vezes é um pequeno cuidando de um menor, não tem opção. Ela pode não ter opção de ficar com eles, de cuidar deles ou de ter um lugar, né, onde deixar os seus filhos, de forma que eles sejam cuidados. Olha, o tema é muito interessante. Eu gostaria de agradecer a contribuição de vocês e as informações sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade e desejar a todos mais amor e afeto. O Justiça em Foco de hoje termina aqui e lembre-se que esse é o seu canal de Justiça e Cidadania, a Jus TV. Esperamos a sua contribuição. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os programas da Jus TV, acesse www.justv.tv.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema de seu interesse. Até lá!